É uma grande alegria poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração com você. Eu quero convidar agora você a abrir a palavra de Deus no na carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo de número 17. Tiago 4, de 13 a 17. Nós vamos ler agora Tiago, o meio-irmão de Jesus, um dos apóstolos, um dos líderes da igreja, né? Escreveu essa carta, e estes versículos agora que nós vamos ler, eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, vai trazer com certeza uma palavra de conforto, de fé, de esperança e de alerta para as nossas vidas. Então, Tiago, capítulo 4, do versículo 13 em diante, não é o texto que eu vou pregar, mas é o texto que dá abertura para a mensagem desta noite. Nós estamos com uma palavra profética liberada para esse mês de abril, se Deus quiser. Então, é sempre uma expressão muito usada, até por aquele que não é evangélico, até por aquele que não é cristão, mas que acaba usando essa expressão. Se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo, nós usamos isso de forma muito comum, não é verdade? Eu tenho certeza que talvez até nesse dia de hoje, alguma coisa você comentou, falou, conversou com alguém, e você provavelmente usou essa expressão, se Deus quiser. Vamos aqui analisar um pouco sobre isso, o que Tiago falou, e ele falou a respeito disso com a igreja e vai falar conosco agora. Você acompanha a leitura comigo? Diz assim: atendei. Começa assim na minha tradução, Tiago 4,3. O que é atendei? Eu já quero explicar, eu gosto de explicar porque assim você ouvinte, você participante, você que está me assistindo, compreende aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Atendei significa aprovai, significa aceite. Aceite o que eu vou dizer agora. Atendei agora. Vós que dizei, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Então, aqui Tiago está dizendo que muitas vezes nós fazemos tantos planos, tantos projetos, e não é errado fazer planos e projetos. Não é errado a gente buscar, né, no futuro, realizações para a nossa vida. É claro que não. A Bíblia nos incentiva a sonhar. A Bíblia nos incentiva a projetar, a idealizar coisas para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa história. Seja na área profissional, aqui Tiago, ele fala de negócios, de lucro, ele está falando de empresa, ele está falando de trabalho, mas poderia ser um projeto de um casamento, poderia ser um projeto de ter um filho, poderia ser um projeto de um ministério na igreja. Quantas coisas nós não sonhamos, nós não projetamos diante de Deus, isso não está errado. Mas veja o que ele está alertando quando nós falamos essas coisas, ou projetamos ou sonhamos essas coisas, e esquecemos de algo importante. Vamos para o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago está dizendo que nós não sabemos mesmo. A gente sonha, a gente projeta, mas a gente não sabe. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Coloque isso na sua cabeça. Então, tudo que você sonhar, tudo que você projetar, tudo que você idealizar, nunca esqueça que você não tem domínio, que eu não tenho domínio sobre o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. E ele continua: o que é a vossa vida? Que pergunta interessante. Eu estudava esses versículos da carta de Tiago, e quando ele fala isso, eu parei para pensar. O que é a vossa vida? Ele pergunta. O que é a sua vida? O que é a minha vida? O que é a nossa vida diante de todas as circunstâncias do mundo, da história, da nossa existência, diante da natureza e principalmente diante de Deus? Tiago pergunta: o que é a vossa vida? E ele mesmo responde e diz assim: sois
apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, logo vai embora. Então, Tiago, ele está dizendo que a nossa vida, que a nossa existência, ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Nós estamos aqui agora, daqui a pouco não estamos mais. O que é neblina? Você sabe o que é neblina? Eu que nasci na cidade de São Bernardo do Campo, São Bernardo é famosa, assim como São Paulo é dita como a terra da garoa, e São Paulo está ali, né, no começo da serra, e a gente acaba passando. Eu lembro quando eu era pequeno, a neblina fazia parte, e deve fazer até hoje, eu não estou mais lá já há alguns anos, mas acredito que ainda a neblina faz parte da história do povo ali de São Bernardo do Campo, e nós, então, ali experimentávamos realmente isso. A gente, às vezes, eu saía para ir para a escola de manhã, eu era menino, estava aquela neblina, quando eu estava chegando na escola, o sol se levantava, e dali a pouco ela sumia. E Tiago compara a nossa história, a nossa vida, como uma neblina, uma relva, que agora está, o sol aparece, já não está mais. E aí ele continua no versículo 15. Em vez disso, o que nós devemos dizer? Ele está dando uma linha de raciocínio para nós. Quando a gente projetar, quando a gente sonhar, quando a gente pensar no futuro, ele está dizendo assim, não esqueça de algo importante, não esqueça que você é muito frágil e que nós precisamos da ajuda de Deus. Então, no versículo 15, ele diz assim, em vez disso, deveis dizer, o que nós devemos falar? Se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, Tiago está ensinando que a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa vida, ela deve ser entregue, confiada a Deus. Então, ele diz que quando eu projeto, quando eu sonho, eu tenho que, em primeiro lugar, colocar Deus. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E ele diz a primeira coisa, não só viverei. Então ele diz, primeiro tem que ter a vida. A vida está nas mãos de Deus. A minha, a sua vida está nas mãos de Deus. Então nós precisamos entender isso. Primeiro a nossa vida está nas mãos de Deus. E aí as nossas realizações, elas vão acontecer conforme a orientação e a bênção de Deus. Essa é uma história bem escrita. Essa é uma história de vida bem delineada, porque ela é uma história de vida pautada em Deus. Deus é primeiro. Deus em primeiro lugar na nossa existência, na nossa vida. Então ele diz, não diga assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e deixa Deus de fora. É isso que Tiago está ensinando, e é isso que nós estamos aprendendo hoje, nesse culto de cura e libertação. Nós precisamos ser libertos e curados de pensamentos, de atitudes que traz para nós enfermidade e prejuízo. Como, pastor? Quando nós projetamos, quando nós sonhamos, quando nós vivemos a nossa vida e deixamos Deus de fora. Esquecemos de Deus. Nós não podemos buscar Deus apenas, então, somente na hora do desespero, na hora da enfermidade, na hora de uma dificuldade, de um problema financeiro. Essa é a tendência da grande maioria das pessoas e até de pessoas que se dizem cristãs. Não, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, mas Jesus só faz parte da vida dela quando ela está no desespero, quando ela está passando por um problema. Olha, eu estou doente, olha, alguém da minha família que eu amo, eu estou doente. Essa palavra, irmão, é para crente. Essa palavra é de libertação. Nós precisamos ser libertos, porque isso é uma amarra do inimigo. Permitir com que nós só venhamos a buscar a Deus e lembrar de Deus na hora dos momentos de lutas, de dificuldades. Isso está errado. Tiago está dizendo isso, olha, toda a sua vida, toda a sua história, o seu futuro, você deve, em primeiro lugar, entender que Deus tem que ser o primordial. Você tem que sonhar, claro, você tem que planejar, sem dúvida nenhuma, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que você vai fazer.
E é isso que Tiago está ensinando. Buscar a Deus a todo tempo, a nossa vida projetada, a nossa vida delineada com Deus sendo o nosso guia, com o Senhor Jesus sendo realmente o nosso Senhor. Muitas pessoas têm Jesus como seu Salvador. Não, Jesus é meu Salvador, eu sei que Jesus me salvou na cruz. Mas Ele é Senhor? Porque se Ele for Senhor, é Ele que conduz a sua vida. É Ele que conduz a sua história. E Tiago continua. Agora, entretanto, vós jactais. O que é jactais? É fazer um alarde. É fazer assim vamos dizer, né, um carnaval, vamos colocar assim, né, das vossas arrogantes pretensões. Então ele está dizendo assim que as pessoas ficam, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acontecer, eu vou realizar, eu vou fazer. E Deus? Onde fica Deus em tudo isso? Ele está dizendo isso é uma arrogância. Eu faço, eu aconteço. Hoje, nós estamos diante de uma geração que pensa dessa maneira. Nós estamos diante de uma geração que esquece de Deus e acha que o seu intelecto, acha que a sua capacidade, acha que o seu vigor, que vai fazer e vai acontecer. E Tiago está dizendo, não esqueça, meu irmão, minha irmã, você é como uma neblina. Agora está, agora não está mais. Então, em nome de Jesus, igreja, você que está me vendo, me assistindo, me ouvindo, entenda isso, nós temos que ser humildes, reconhecer que somos extremamente frágeis, que nós estamos sucumbindo. O que é sucumbindo? Estamos caindo diante de um inimigo invisível, um vírus que muitas vezes entra no nosso corpo, menor do que qualquer partícula que você pode imaginar, e ele tem sucumbido, ou seja, tem levado muitas pessoas dessa terra. Você já pensou nisso? Você já pensou que algo assim que a gente não consegue ver, um inimigo que a gente não consegue ver, uma enfermidade, vem, toma conta do corpo e de repente a pessoa não está mais? E isso é um alerta de Deus. Veja que isso que foi escrito há 2000 anos atrás já estava orientando o homem da sua fragilidade e comparando a nossa vida como uma relva, como uma neblina, que agora está e daqui a pouco não está mais. E ele continua aqui dizendo, toda a jactância, todo o alarde, toda a nossa arrogância semelhante a essa é maligna. Olha o que Tiago diz, é algo do inferno, é maligno, é do inimigo. Isso é tentar colocar que nós temos o poder ou a condição de determinar isso ou aquilo, e não temos, irmãos. Não temos. Olhe para a humanidade, olhe para todas as nações, olhe para as pessoas ricas, milionárias, pobres. Vai observando ricos, políticos, pessoas famosas. Não é esse ou aquele que escapa desta verdade que eu estou lendo aqui agora com você. Você observa que existe aí uma forma de que é equiparado todos são como uma relva, todos são como uma neblina. Não importa quanto dinheiro que tem, se é bonito, se não é bonito, se é famoso, se está na televisão, se está na internet, se é presidente, se é rei, se é governador, se tem vigor físico, se é fraco, não importa. Todos são diante de Deus como uma neblina, que agora está e daqui a pouco não está mais. E ele diz no versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E ele dá uma última orientação, dizendo, olha, faça o bem. Aproveite a sua vida fazendo o bem. Aproveite a sua história cuidando de você e das pessoas que te amam e que você ama, da sua família, da sua casa, da sua comunidade. Faça o bem, ajude as pessoas, faça uma diferença, participe da igreja do Senhor, ame
ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deixe um legado na sua história. Escreva uma história de vida maravilhosa. Você jovem que está me assistindo, eu tenho certeza que tem muitos jovens me assistindo, né? Com todo vigor, com toda uma história de vida pela frente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas pegue a sua vida e invista nela as coisas de Deus. Projete a sua vida com Deus sendo o primeiro, com Deus sendo aquele que você coloca acima de tudo e de todos. E você será tremendamente abençoado e a sua história será maravilhosa. O tema de hoje, da nossa mensagem, é ousadia, adoração e fé. Eu vou repetir para você o tema de hoje: ousadia, adoração e fé. Depois que nós tivemos essa pequena introdução, eu quero que você abra, por favor, Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. E nós vamos aprender aqui com uma pessoa que ela não tem nome. A Bíblia não fala o nome dessa pessoa. Mas nós vamos aprender com ela a respeito de ousadia, nós vamos aprender com ela a respeito de adoração e de fé. Nós vamos aprender que a nossa vida pode ser, né, diante de uma situação difícil, trazer para nós um fim. Dizer, agora acabou. Agora o seu sonho, agora a sua história chegou ao fim. Agora aconteceu algo com você que tudo ruiu. Não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Mas nós vamos aprender com este homem que sim, nós temos, em nome de Jesus, condições de reverter essa situação, de reverter, muitas vezes, uma sentença de morte, muitas vezes uma sentença de sofrimento, muitas vezes uma sentença de tristeza. Essas sentenças, muitas vezes delineadas pelo maligno, elas podem ser mudadas. Na verdade, elas são mudadas em nome de Jesus, pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho amado. E este homem, Mateus capítulo 8, do versículo 1 em diante, diz assim: ora, descendo ele do monte, é Jesus, aleluia, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Queridos, olha a situação, são 4 versículos, mas está mostrando a vida de um homem. A história de um homem que, como Tiago disse, ora é uma neblina e de repente não é nada mais. Este homem estava doente, este homem estava com uma doença que na sua época ela era incurável, não tinha cura, irmãos. Ele estava sentenciado ao sofrimento, ele estava sentenciado à morte, ele estava sentenciado a uma separação, a um isolamento social. Ele não podia interagir com as pessoas, ele não podia de maneira nenhuma, olha, preste atenção, estar próximo das pessoas. Ele estava condenado a morrer sozinho, a morrer no isolamento. Estes homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que contraíam essa enfermidade chamada lepra, eles eram banidos da cidade, banidos da sociedade. Eles tinham que morar em cavernas, eles tinham que morar nos montes, aos redores da cidade, e era colocado no pescoço deles, ou muitas vezes na cintura, ou no braço, ou numa perna, era colocado um sino. Por que um sino, pastor? Esse sino, ele era obrigado a usar, porque esse sino avisava que ele estava se aproximando, que um leproso estava vindo, e com isso as pessoas se distanciavam dele, caso ele estivesse passando ali, próximo às imediações da cidade.
Então, este homem estava fadado a uma humilhação, uma sentença de morte estava sobre a vida dele, porque uma enfermidade que o assolava estava levando ele a uma condenação de humilhação moral, de humilhação social, de humilhação espiritual, porque, além de tudo, a lepra também, na época deste homem, era considerada uma enfermidade que trazia para a pessoa uma sentença de que aquela pessoa era pecadora e havia cometido algo, que havia afrontado a Deus de uma maneira que aquela lepra, aquela doença, olha um absurdo que era, que a religião, a religiosidade fazia com a pessoa doente. Olha, essa pessoa está doente, ela está com lepra porque ela cometeu pecado, porque Deus não a ama mais, porque a Deus a colocou nessa condição como castigo. Meus amados, que situação que este homem que não tem nome estava vivendo, mas veja quais foram as atitudes. Vamos aprender com este homem a buscar de Deus a cura, a buscar de Deus a libertação. Este homem teve ousadia, este homem adorou, este homem colocou a sua fé em prática. A primeira coisa que nós temos que aprender, no versículo 1 diz assim: ora, descendo ele, Jesus do monte, grande multidão o seguia. Irmãos, irmãs, queridos, preste atenção. Você quer ser abençoado? Você quer viver um milagre? Você tem que seguir Jesus. Você tem que seguir Jesus. Você não pode estar longe de Jesus. Você não pode se aproximar de Jesus de vez em quando, no momento da luta, da dificuldade, no problema. Não, agora eu vou lá, agora eu vou pedir para o pastor orar, agora eu vou lá na igreja. Não, isso está errado. Não é dessa maneira. Nós temos que estar sempre próximos de Jesus, porque nós somos como uma relva, nós somos como uma neblina. A qualquer momento, uma situação pode mudar a nossa vida, e se nós estivermos longe do Senhor, pode ser que não dá tempo, pode ser que a gente não consiga chegar até Ele e receber o milagre, receber a bênção, e receber a cura, e receber a libertação. Então aprenda nesta noite, independente da circunstância, quando está tempestade, ou quando está em bonança, quando há tranquilidade, não importa, você e eu temos que seguir Jesus, temos que estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus desceu do monte e uma grande multidão o seguia, uma grande multidão estava perto de Jesus. E no versículo 2 diz assim: e eis que um leproso, tendo aproximado-se. Então a primeira coisa que este homem teve foi ousadia. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga aí, ousadia. Ousadia, viu? Não é arrogância, não é como Tiago disse, olha, as pessoas são arrogantes, as pessoas dizem, eu faço, eu aconteço, eu vou, eu volto, amanhã eu vou fazer isso, eu vou programar, eu vou passar 1 ano, eu vou passar 2 anos, eu vou projetar 10 anos, esquece de Deus. Não é essa arrogância, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de ousadia. Ele está indo na presença de Jesus, ele está buscando Jesus. Por que ousadia, pastor? Porque aquele homem estava doente. Aquele homem não podia se aproximar de ninguém, principalmente de Jesus. Mas ele foi ousado. Ele disse, eu vou, porque eu vou até Jesus, porque algo vai acontecer, aleluia. O milagre vai acontecer. É Jesus, é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que pode curar, aquele que pode libertar, aquele que pode realizar um milagre na nossa vida, na sua vida, na vida da pessoa que você ama e da tua casa, da tua família. Então este homem foi ousado. Nós temos que ter ousadia diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que ter ousadia de nos aproximarmos do trono de Deus, em oração, em jejum e clamor, e dizer, Senhor, estamos aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, olha essa situação, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, me ajuda, me socorre, o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia, aleluia. E este homem teve ousadia, ele assumiu o risco, ele assumiu riscos, muitas vezes as pessoas dizem assim, como acontece com a gente, né? Às vezes as pessoas não querem ir para a igreja, mas vão me taxar de crente, vão dizer que eu sou crente, vão dizer que eu sou evangélico,
Vão dizer agora não sai da igreja, agora não larga a Bíblia. Irmão, irmã, não se preocupe com isso. Em nome de Jesus, não se preocupe com isso. Corra para os braços de Jesus. Abra teu coração para Jesus. Participe da igreja do Senhor. Participe da família de Cristo. Coloque a sua vida aos pés de Jesus. Seja um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus. Leia a palavra, ore, jejue, busque ao Senhor. Consagre a sua vida, consagre a sua família. Este homem, ele entra no meio da multidão, ele poderia ter sido escorraçado de lá, ele poderia, olha, um leproso, quantas coisas poderia ter acontecido com esse homem, mas ele foi ousado, ele disse, eu quero Jesus, eu vou até Jesus, não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, eu quero, se liberte disso, meu irmão, minha irmã, se liberte muitas vezes da religiosidade, você é chamado, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é promessa de Jesus, ele te convida, ele nos convida a estar próximo dele, a nos aproximarmos dele, como este homem fez. Mas este homem, ele fez algo maravilhoso. Além da ousadia dele, eu vou até Jesus, o meu milagre, eu vou buscar o meu milagre, vai acontecer. A primeira coisa que ele fez, diz o versículo, que após ele se aproximar de Jesus, ele adorou. Diga comigo, adoração. Ousadia e adoração. Você pode repetir? Ousadia e adoração. Aquele homem adorou a Jesus ainda doente. Aquele homem adorou a Jesus ainda leproso. Você percebe isso? Ele não adorou Jesus porque o milagre tinha acontecido. Ele não adorou Jesus porque Jesus tinha prometido que ia curá-lo. Mas ele adorou independente do que Jesus ia fazer. Se Jesus ia curar ou se Jesus não ia curar. Independente do que Jesus ia fazer, ele adorou, porque ele não estava adorando Jesus pelo que ele faz, mas ele estava adorando a Jesus pelo que ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, aleluia, aquele que nos leva para o céu. Então adore a Jesus, não adore a Jesus pelo que ele pode fazer, eu vou adorar Jesus porque ele precisa fazer um milagre na minha vida, eu vou adorar Jesus porque ele precisa curar, ele precisa me curar de uma enfermidade, curar o meu ente querido, porque ele precisa abrir uma porta de emprego para mim. Não, em nome de Jesus, adore a Jesus pelo que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Se ele fizer, você adora. Se ele não fizer, você adora do mesmo jeito. Aleluia! Adore o Senhor. Essa ousadia que este homem tem. Pastor, qual é o caminho do milagre? As pessoas me perguntam, pastor, tem um caminho para o milagre? Tem caminho. A Bíblia ensina vários caminhos para vivermos o milagre, para o milagre se materializar na nossa vida. Meu irmão, você que está me assistindo, minha irmã, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está enfrentando, se você está passando por uma enfermidade, se alguém da sua família está passando por uma enfermidade. Eu estou passando pela minha família, tem pessoas enfermas. Eu não sei se você está passando por um desemprego, por uma luta aí na sua empresa, no seu negócio. Eu não sei o que você está passando, mas eu te convido essa noite, tenha ousadia e adore ao Senhor. Aleluia! Adore a esse Deus Todo-Poderoso. Mas, pastor, eu vou pedir, mas, pastor, eu vou clamar. Espera. Adore primeiro. Adore a Jesus, irmão. O que é adorar? Diga, o Senhor é o meu Senhor. Eu te amo, Jesus. O Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é que cuida. Eu entendi essa noite que eu sou como uma neblina, que hora está e hora não está mais. E eu preciso do Senhor. Eu entendi a fragilidade da minha existência, a fragilidade do meu corpo físico. Eu entendi essa fragilidade e a minha total dependência de Deus. Aleluia! Total dependência do Espírito Santo. Oh, aleluia, que o Espírito Santo possa te conduzir, que o Espírito Santo possa me conduzir em adoração ao nosso Deus.
adorá-lo pelo que ele é, aleluia! E este homem continua após o seu momento de ousadia, após o seu momento de adoração. O versículo diz assim: e ele adorou, dizendo: se quiseres, pode purificar. Que coisa linda! Submissão, se quiser, Senhor. É a tua vontade. Eu aceito a tua boa, perfeita e agradável vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E este homem disse: olha, eu estou me submetendo à sua vontade. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo e me assistindo, você precisa entender isso. Submeta-se à vontade de Deus. Não tenta ensinar Deus a ser Deus. Não tenta falar para Deus o que ele tem que fazer. Diga: Senhor, eu estou debaixo da tua vontade. Foi o que Tiago disse. Tiago disse, você lembra dos versículos que nós lemos agora há pouco? Tiago disse: olha, a pessoa está programando, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou mudar, eu vou ficar 1 ano lá em determinado lugar, eu vou construir uma empresa, eu vou ter lucro, eu vou ganhar dinheiro. E Tiago disse: você está esquecendo? Você está esquecendo que você é como uma neblina? Você está esquecendo que você depende de Deus? Você está esquecendo que você não tem o poder sobre o amanhã, que o amanhã pertence ao Senhor? E este homem, ele nos ensina, este leproso, a Bíblia só diz que ele é um leproso, e este leproso nos ensina a submissão a Deus, se quiseres. E aí, ele coloca a terceira e última palavra do tema desta noite. Ele utiliza da fé, porque ele diz assim: podes purificar. Aleluia. Diga comigo: fé. Diga, irmão. Diga assim: ousadia, adoração e fé. Porque este homem disse: eu sei que o Senhor é todo poderoso para me curar. Se o Senhor quiser, eu me submeto à tua vontade, mas eu não tenho dúvida. Isso é fé, irmãos. Eu não tenho dúvida que o Senhor é poderoso para me curar, que o Senhor é poderoso para me libertar dessas amarras do diabo, porque além de doente, eu estou sendo humilhado. Além de doente, eu estou longe da minha família. Além de doente, eu estou isolado. Além de doente, eu sou caluniado. Porque além de doente, é dito que eu estou doente porque eu sou um pecador. E quem não é pecador, quem não erra, quem não falha? Aquele homem estava sentenciado pela sociedade, pela religião. Mas Jesus estava ali para mudar a história dele. Jesus estava ali para reverter aquela sentença. Jesus estava ali para mudar tudo. E Jesus está aqui hoje para mudar a sua história, para mudar a sua sentença, para te curar, para te libertar, para te restaurar, para colocar você, em nome de Jesus, numa posição da qual você achava que não podia mais, que não ia conseguir mais. Ele é poderoso para isso, meu irmão, minha irmã, entenda. Olha o caminho que esse leproso trilhou para o milagre se materializar na vida dele. Ele teve ousadia. Ele foi diante de Jesus, como você está agora nessa live, neste culto. Estamos diante de Jesus. Ele adorou. Nós estamos aqui adorando ao Senhor e declarando que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Eu te amo, Jesus. Diga aí, meu irmão, minha irmã, declare isso. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Temos que fazer como esse leproso. Antes dele ser curado, antes dele ser limpo, antes do milagre ser materializado na vida dele, ele adorou o Senhor. Adore ao Senhor. Diga: Senhor, eu te amo. Diga: Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Não importa o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. O que importa é o hoje, é o agora. E eu te amo, eu estou na tua presença. E como aquele homem, eu tenho fé. Nós temos que pôr a nossa fé em prática, igreja. Nunca foi tão necessário colocar a nossa fé em prática. Coloque a tua fé em prática. O que é fé, pastor? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, não enxergamos, mas nós cremos, nós acreditamos. Nós não precisamos ver
para crer. Nós sabemos que Jesus está vivo, que Ele é Senhor, que Ele está aqui comigo, que Ele está aí com você, que Ele está perto de nós. E este homem disse: se quiseres, podes purificar-me. Ousadia, adoração e fé. E a Bíblia diz que Jesus, oh, aleluia, aleluia, diga assim, glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, oh meu Deus, Jesus está estendendo a mão para nós nessa noite, irmão. Irmã, Jesus está estendendo a mão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus entes queridos, e tocou-lhe. Receba. Receba o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus, igreja. Receba, meu irmão, minha irmã. Receba sobre a sua vida. Receba agora, em nome de Jesus, sobre o teu ente querido, sobre essa pessoa que você talvez está apresentando, intercedendo, que ela seja tocada agora por Jesus. E ela foi tocada. E isso, meu irmão, minha irmã, esse toque de cura. Jesus toca agora, tocou-lhe, aleluia, Jesus tocou esse homem não podia ser tocado por ninguém, esse homem tinha uma doença altamente contagiosa, ninguém podia chegar perto dele, ele tinha que usar máscara, tinha que usar avental, tinha que usar toda uma estrutura, mantendo distância, porque se tocasse nele, era possível que contraísse a doença. E este homem, Jesus, num toque de amor, num toque de carinho, num toque de acolhimento, Jesus nos acolhe agora, igreja. Jesus está nos acolhendo, Jesus está agora pegando a minha vida, a sua vida, a nossa família, porque esse toque de Jesus, mais do que uma cura, mais do que uma libertação, era Jesus dizendo, eu te amo. Era Jesus dizendo assim, não importa a sua situação, não importa como você está, eu estou tocando em você como sinal de acolhimento, como sinal de que você pertence ao reino de Deus, que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que Jesus te comprou, que você é filho de Deus, que a sua identidade espiritual é que você é nação do Senhor, que você é o novo Israel de Deus, aleluia. Igreja, creia agora, meu irmão e minha irmã, creia que o Senhor está te tocando, que Jesus está tocando agora na ferida, na enfermidade. Eu acredito que Jesus tocou naquele homem cheio de lepra, aquele homem que estava com a sua pele doente, que estava com a sua alma doente, com o seu intelecto perturbado de forma emocional, com a sua vida espiritual arrasada. Mas quando Jesus toca naquele homem, aleluia, a vida daquele homem é mudada, a vida daquele homem é transformada, a história daquele homem começa a ser reescrita a partir daquele momento, aleluia, porque Jesus o tocou e Jesus está te tocando agora, Jesus está te curando, Jesus está curando a tua família, Jesus está curando a tua casa, Jesus está libertando. Você não precisa do álcool, você não precisa da cerveja, você não precisa da bebida alcoólica, você não precisa do cigarro, você não precisa do crack, da cocaína, da heroína, da maconha, você não precisa da pornografia, você não precisa do suicídio. O que você precisa e está recebendo essa noite é o toque de Jesus. Ele está te tocando. Ele está tocando você, sinta, amado. Sinta, meu amado, o toque de Jesus, o Espírito Santo te acolhendo, o Espírito Santo te pegando no colo, o Espírito Santo dizendo, você me pertence, você é minha, você é meu, eu estou cuidando de você, a dor vai passar, a tristeza vai passar, eu tenho um alívio para a tua alma, eu tenho um bálsamo para você, eu tenho cura para a tua vida, aleluia, eu tenho uma história para escrever, aleluia, igreja.
creia, igreja, que o Senhor está tocando agora. Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando na tua família, Ele está entrando nos hospitais, Ele está indo ali no leito do hospital, e Ele está tocando ali, e Ele está curando, Ele está limpando toda a enfermidade, Ele está arrancando todo o mal. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, em nome de Jesus, agora que o milagre está sendo materializado com ousadia, com adoração e com fé. O Senhor está movendo o céu e a terra a nosso favor agora, porque havia uma multidão, mas um homem, apenas um homem, uma pessoa do meio da multidão. Jesus olhou para ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, Senhor, tu podes, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, me restaura, começa a escrever a minha vida, Senhor, de uma forma diferente. Meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, ouça essa palavra para a tua vida, para a tua história. Você não precisa de nada e de ninguém, a não ser do Senhor Jesus, a não ser daquele que pode todas as coisas, aleluia. E Jesus disse, oh, aleluia, e Jesus disse: eu quero, igreja, Ele quer. O que Jesus quer? Jesus quer nos ver felizes, Jesus quer nos ver abençoados, Jesus quer nos ver curados, Jesus quer tirar o peso que está sobre a nossa vida, muitas vezes nos jogando para baixo, nos humilhando, nos fazendo ficar prostrado diante desse mundo, mas apenas nós vamos nos prostrar, apenas nós vamos nos curvar ao Deus Todo-Poderoso, ao único que vive, reina para todo sempre, aquele que tem as marcas nas suas mãos dos cravos da cruz, que tem o seu lado furado, os seus pés machucados, que tem na sua testa marcada com a coroa de espinho que foi cravada na sua cabeça, mas a morte foi vencida. Jesus venceu a morte, aleluia. Jesus venceu a morte, Ele venceu o mal, Ele é vitorioso, invicto, e assim como Ele venceu, Ele nos torna vencedor. A palavra de Deus diz que nós somos vencedores por Cristo Jesus. E Jesus disse: eu quero. Será que você tem dúvida? Será que você tem dúvida que Jesus quer te abençoar? Será que você tem dúvida que Jesus quer mudar a sua história, a sua vida? Não duvide, porque se você tiver dúvida, você não tem fé. A Bíblia diz que você é como a onda do mar que vai e volta, vai e volta. Não duvide, creia, tenha fé, Ele quer. O versículo diz que Jesus falou: eu quero, fica limpo. Oh, aleluia. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. Eu quero fazer uma oração com vocês para Jesus curar, para o Senhor Jesus curar, limpar a nossa vida, curar os nossos entes queridos. Eu tenho a minha cunhada, Ana Maria, ela está internada, ela está entubada no Hospital Anchieta, em São Bernardo. Ela está doente, mas eu creio que agora Jesus a tocou. Eu creio agora que Jesus tocou. Aleluia. Eu creio agora que o toque de Jesus, que o milagre está sendo materializado, que ela está sendo curada. E você, qual é a sua necessidade? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? O que você está passando? O que você está vivendo? Ai, pastor, eu estou aqui nas drogas, eu estou aqui no vício, eu estou aqui na bebida, eu estou aqui no... Pastor, eu estou pensando em dar cabo da minha vida. Pastor, eu estou... Irmão, irmã, em nome de Jesus, Ele quer te curar. Tira tudo isso da sua mente, tira tudo isso do seu coração. Creia. Creia em nome de Jesus. Creia. Ele quer. Eu quero orar com você agora. Apresente a tua causa. Apresente a tua necessidade. Apresente agora diante de Deus. Você pode unir a sua fé com a minha. Você pode unir a sua fé com a minha.
E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Bendito Deus, maravilhoso, eterno Pai. Oh, meu Deus, nós aprendemos esta noite, Senhor, com este homem, que a ousadia, que a adoração e que a fé, Senhor, nos leva, Senhor, ao milagre, nos leva ao realizar, Senhor, da Tua obra na nossa vida. Senhor Jesus, estamos como aquele homem diante do Senhor, aquele leproso, Senhor, que rompeu a multidão com ousadia, que te adorou, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. E se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode curar, restaurar, trazer de volta a minha cunhada. Oh, meu Deus, fazer essa obra, Senhor. Trazer de volta ela para junto da família, restaurada, limpa, como o Senhor limpou, porque a tua palavra diz que imediatamente ele foi limpo, e eu creio que agora minha cunhada está sendo imediatamente sendo curada. Eu creio, Senhor, que esta pessoa que está me ouvindo e me assistindo, ela está sendo liberta, ela está sendo curada, o seu ente querido que ela está apresentando está sendo curado. Eu tenho fé, Senhor, eu creio. É a tua vontade, é o teu querer, somos submissos, como aquele leproso disse, se o Senhor quiser. É a tua vontade, é o teu querer, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos submetemos à tua vontade, mas pela fé, Senhor, nós pedimos, nós clamamos, nós intercedemos pelas nossas causas, pelas nossas necessidades. E nesse momento, Senhor, eu quero interceder por este irmão, por esta irmã, por este jovem, por esta pessoa que está me assistindo, você que está preso, você que está acorrentado pelo vício, acorrentado pela religiosidade, acorrentada por pensamentos malignos, por sentimentos que você está sozinho, que ninguém te ama, que ninguém se preocupa com você. Nesta noite, receba o toque de Jesus. Seja liberto desses pensamentos, desses sentimentos, seja liberta, seja curada, seja restaurada, em nome do Senhor Jesus, das plantas do pé até o alto da cabeça, receba a cura, receba a libertação pelo poder que há na palavra de Deus. Com ousadia, com adoração e com fé, o milagre está se materializando na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a enfermidade, repreendemos todo o vício, todo o mal, tudo que não vem do Senhor, todo espírito de suicídio, todo pensamento de derrota. Senhor, em nome de Jesus, agora, que haja vida e vida abundante, que haja cura, que haja libertação, para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Teus braços assim que eu vou te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém.